Aí o José reencontra os tais irmãos. Ora, o nome do primeiro filho do José é Manassés, que quer dizer esquecimento. O que o José queria esquecer? O que será que o José queria esquecer? O que o José queria lançar no mar do esquecimento, enterrar bem fundo, que ele não queria retornar? O que ele não queria encontrar de novo, se deparar de novo, pensar de novo? Mas ao contrário da sua vontade, aquilo que ele temia, aquilo que lhe lembrava as suas dores, está de novo diante de si. Jean-Paul Sartre, filósofo francês, ele vai usar uma expressão que eu acho preciosa. Ele diz: não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você faz daquilo que fizeram com você. E aí, diante dos irmãos, o José para o jogo de cena, leva eles para dentro do quarto, fecha a porta. Sabe o que ele faz? Ele chora. Ele chora. Eu ando cansado de uma espiritualidade cristã que não tem espaço para o choro, Gladir. Que não tem espaço para isso, que as palavras não são suficientes. Que não tem espaço para a gente dizer que doeu mesmo, que a gente não entende, que não devia ser assim. Determinadas situações, determinadas histórias, determinadas vivências, sim, não há o que explicar, não há o que teorizar, não há o que dizer. A gente lamenta que tenha sido, lamenta. Às vezes a gente fica tentando explicar o que Deus queria, qual era o plano de Deus, qual era a vontade de Deus. E sério, tem coisas que eu acho que Deus não queria mesmo, que não desejava mesmo, mas aconteceu e acontece, porque a vida é assim, ela escapa ao nosso roteiro, ela ultrapassa aos nossos planos, ela não se dá do modo que nós gostaríamos, e o que a gente faz é tentar lidar com a vida tal como ela se apresenta. Tentamos usar esses elementos para construir outra coisa, para fazer outra coisa. Mas há circunstâncias na vida, meus queridos irmãos e amigos, que eu gostaria muito de dizer para você que, sim, porque Deus pretendia, queria, gostaria, desejava, mas tem coisas na vida que basta a gente dizer que a gente lamenta por elas. A gente lamenta. A gente lamenta pelo casamento que termina, a gente lamenta pela doença que chega, a gente lamenta pelo olhar de julgamento do outro, a gente lamenta quando a porta se fecha, a gente lamenta quando a morte vem, a gente lamenta. E acho que esse é um caminho extremamente necessário para a saúde, para a gente ficar em paz com Deus e em paz com a gente. Porque quando eu olho a história do José, tal qual descrita no texto bíblico, essa história saborosa que nos atrai, porque ela nos mostra a vida tal como nós a vivenciamos. Aí eu descubro um José, rejeitado pelos irmãos, que quando vendido, o texto não diz se ele chorou. Eu queria saber, mas ele não diz. O tal José, quando chega na casa do Potifar e é acusado injustamente, a Bíblia não diz se ele chorou ou não. Quando ele vai parar na prisão, a Bíblia não diz se rolaram lágrimas nos seus olhos. Poderia ter sido, mas o texto não diz. Bem, o texto não diz que quando ele se reencontra ou encontra com o Faraó, agora colocado num novo posto, que ele finalmente chora. A Bíblia não diz, mas a Bíblia diz que quando o José se reencontra com o seu passado, se reencontra com as suas dores, se reencontra com as suas lutas, ele não banca mais, ele não finge mais, ele não suporta mais a maquiagem, ele simplesmente se permite chorar. Meus queridos irmãos e amigos, há que se descobrir uma espiritualidade cristã que dê espaço para as nossas dores e angústias. A gente precisa reaprender a ler os salmos. Essa experiência que é quase como ir ao parque de diversões. O salmista leva a gente ao topo mais alto, e logo depois às
mais imensas angústias. Aí o salmista, que é capaz de dizer coisas tão maravilhosas como os céus declaram a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos, depois ele diz assim, né? Tomara que alguém pegasse a cabeça dos filhos dos meus inimigos e jogasse na pedra. Pastor Wellington, cultos de domingo à noite, pede o irmão para orar e diz assim: Senhor, pega o meu patrão e lança ponte abaixo, Senhor, amém, aleluia, que ele se despedace todinho, Senhor, todinho, não precisa nem achar o corpo, glória a Deus. Ia ficar meio esquisito, né? Você não acha? É porque a gente está tão acostumado a se arrumar para fingir uma espiritualidade que nem sempre revela quem a gente é, ou como a gente se sente. Relendo os salmos, descobrimos um salmista que se sente à vontade para dizer diante de Deus como ele está. Óbvio que não como desculpa, para continuar sempre assim, mas como possibilidade de permitir que Deus nos encontre no momento que vivenciamos. Assim, se vai mudar eu não sei, mas o que eu sei é que Deus caminha conosco. Romance Grande Sertão Veredas, o Riobaldo Jagunço Herói repete a exaustão ao longo do texto: viver é muito perigoso. É mesmo. Às vezes a gente se machuca, né? Mas acho que às vezes a gente pode orar como a Adélia Prado, que ela diz assim: ó Deus, me dá de novo 5 anos, me dá a mão, me cura de ser grande, porque em meio às sombras que às vezes a gente vive, nos basta ser guiados pelo Senhor. Enquanto somos guiados, enquanto ainda não chegamos, enquanto estamos no caminho, às vezes choramos, mas chorar não quer dizer que tudo vai continuar mal, mas chorar quer dizer que a gente pode dizer como estamos, porque o Deus ao nosso lado acolhe nossas lágrimas. Amém? Sim, o caminho para a felicidade implica em reconhecer nossos afetos. Para frutificar, é preciso reconhecer como estamos, mas não só isso. É preciso resgatar a afetividade, mas é preciso recuperar a proximidade. Eu acho corajosa essa fala do José. Aí os irmãos estão lá diante daquele cara que eles ainda não sabiam quem era, porque o José aparece como figurão do Egito. Aí de repente esse cara coloca eles dentro do quarto, tranca a porta, abre a boca e diz assim: esses caras aqui no Egito são doidos, né? Então, aí o José olha para eles e diz assim: eu sou José. Olha que coisa corajosa ele vai dizer: cheguem mais perto. Eu acho isso corajoso. Eu acho isso muito corajoso. Porque tem vezes que depois de termos sido feridos, depois da gente se machucar, eu não sei você, mas eu quero distância. Já se ralou? Levou um tombo, ralou o joelho? Aí alguém diz assim: tem que limpar. Que isso, esquece, eu não quero que coloque a mão naquilo. Eu estranho, às vezes, em determinados lugares que eu visito no Brasil, quando eu olho para os lugares, por exemplo, aqui no Pinheiro, estou vendo lá a entrada, com as janelas de vidro tão bonito, tão iluminado. Lá no Rio de Janeiro eu estou desacostumado com isso, porque por onde eu ando tem grades, entendeu? Eu me sinto prisioneiro dentro da minha própria casa. Tem grade, tem câmera. Às vezes essa coisa da violência faz com que a gente vá se recolhendo. Mas pior do que as grades e nas janelas são exatamente o momento em que nós colocamos grades no coração. E a gente se fecha para o outro. A gente não quer mais permitir que o outro chegue perto o suficiente para machucar de novo. E de novo. A gente se cansa disso. A gente se cansa disso.
cansamos de nos mostrar vulneráveis, frágeis. Só que o problema é que ao se fechar para o outro, a gente acha que está evitando ser machucado, mas o que a gente encontra e abraça é a solidão. Ficamos isolados, lamentamos a falta do outro ao nosso lado, do ombro, do sorriso, do abraço. Qual é o jeito de equacionar isso? Bancar o risco e dizer: chega mais perto. Li em algum lugar que não lembro onde, alguém disse que não lembro quem, mas acho tão preciso que ele falou assim: somos todos anjos de uma asa só, não temos como voar senão abraçados. A gente precisa do outro, a gente precisa do outro. Aí o José se cansa daquele jogo de isolamento, de testes, e diz corajosamente para os irmãos: cheguem mais perto, cheguem mais perto. E na medida que a gente se aproxima de novo, o choro pode finalmente ser interrompido, as feridas podem, quem sabe, ser curadas, e podemos seguir juntos. Amém? É preciso chegar mais perto, mais perto. É esquisito porque a tecnologia da modernidade, a gente acha que é uma coisa que necessariamente ou obrigatoriamente nos aproxima, não é? Pelas redes sociais, pela internet, a gente sabe o que acontece do outro lado do mundo. A gente dentro de casa pode se relacionar, conversar com alguém que está no outro canto do planeta. Eu não sei vocês aqui, alguém aqui, eu estou fazendo uma enquete por onde eu ando, tem mais que uma televisão em casa? Levanta a mão, quem tem mais que uma. Ih, vocês estão bem de vida, hein? Rapaz, hein, o pessoal aqui no Pinheiro está bem, hein? Você já falou que coisa esquisita? Às vezes você está na sala, o outro está no quarto, vocês estão vendo a mesma coisa, mas estão em lugares diferentes, porque é possível estar perto geograficamente, mas longe existencialmente. Às vezes é preciso desligar a tomada e chegar mais perto. Amém? Aí o José me ensina que felicidade mesmo mora para frutificar. Sim, eu tenho que lidar com as minhas memórias, com a minha história, com a minha relação com o outro. Senão não há fruto. O fruto apodrece no pé. Para que o outro experimente a bênção daquilo que Deus tem feito na vida da gente, é preciso sim resgatar a nossa afetividade, recuperar a proximidade, reencontrar a nossa identidade. Naquela hora, o José precisa dizer: eu sou José, porque não está na cara que ele é José, entendeu? É porque o José no Egito, ficou com roupa egípcia. O José no Egito ficou com cargo egípcio. O José no Egito ficou com nome egípcio. Aí os irmãos vêm, e o que eles veem? Um egípcio. Não veio um José. Aí o José, tendo que cumprir tantos e tantos papéis para sobreviver, tendo que fingir tanta coisa para o outro para manter-se vivo, tem que chegar para o irmão, para a gente de casa, e dizer assim: sou eu. O Milton Nascimento tem uma canção belíssima que ele diz assim: eu, caçador de mim. Porque às vezes a gente se escapa de si mesmo, nos olhamos no espelho e não nos reconhecemos mais, não nos reconhecemos às vezes em algumas das nossas falas. É por isso que às vezes a terapia é tão curioso, não é, pastor? Porque o sujeito fala uma coisa e o psicólogo tem a incrível sacada, o brilhantismo de repetir para o cara o que ele disse para a gente. Ó, que coisa, né? Impressionante, você não acha não? Eu acho. Aí você diz assim: mas o que pretende com isso? Às vezes só permitir que o outro se escute. Porque às vezes quando a gente se escuta, a gente não se reconhece em algumas das nossas falas.
Às vezes a gente não se reconhece em alguns dos nossos comportamentos. Jung Monsung, está lá na UMESP também, ele escreve num determinado momento que o grande risco na tentativa de libertar ou de ajudar quem se sente oprimido é quando o opressor é interiorizado. E aí a gente não quer mais que acabe a opressão, a gente quer estar no lugar de quem nos oprime, para poder pisar também, porque ninguém é de ferro, né? Aí a gente continua reproduzindo o mesmo comportamento. Me lembro de um momento em que Jesus está transitando na região de Gadara. Ele encontra um sujeito possesso de demônios. Curiosamente, os demônios o desumaniza, retira dele a sua dignidade. Ele vai morar com os mortos, no cemitério. Jesus se depara com esse sujeito, você conhece a história, vai expulsar os demônios. Tem um papo com eles antes, né? Os demônios dizem o nome, legião. Aí eles pedem para ir para os porcos. Jesus permite. Logo depois disso, os porcos se precipitam no mar. A Associação Comercial de Gadara faz uma reunião, porque eles descobriram o que muitos religiosos ainda não descobriram: seguir Jesus dá prejuízo, gente. Seguir Jesus dá prejuízo, porque naquela sociedade, graças a Deus, só em Gadara é assim: porco vale mais que gente. Nós sobrevivemos a uma sociedade pós-Gadara, mas parece-me que os princípios de Gadara sobrevivem, porque a gente continua valorizando mais porco do que gente. Há pessoas que valorizam mais o seu carro, o seu telefone, o seu computador do que pessoas. Há gente que valoriza mais o seu lugar, o seu status social do que pessoas. Jesus é diferente disso, ele transgride a isso. E aí esse cara, reencontrado com a sua humanidade, ele quer ir andar atrás de Jesus, virar religioso. Aí Jesus diz assim: esquece, cara, vai para casa. Vai para casa. Tem uma coisa curiosa nesse texto, não é? Jesus pergunta assim para o demônio: mas qual o seu nome? Aí ele diz: Legião. Ah, você já sabe, né? Porque eles eram muitos. Mas a legião era o que mesmo, hein? Você lembra? Oi? Era um destacamento dos soldados romanos. Mateus é piadista, né? Mateus é um piadista. Presta atenção. Jesus olha para esse cara desumanizado, marginalizado, que mora com os mortos, e diz assim: o que está fazendo isso com você? Ele responde: legião. Há uma sociedade que nos oprime, há uma estrutura social que nos desumaniza, que tira a nossa dignidade, que transforma a gente igual bicho. Sabe, a gente precisa lembrar quem a gente é, para parar com isso, porque o risco é a gente ficar igualzinho a quem a gente reclama tanto, e ficar intolerante também, preconceituoso também, opressor também. José olha para os irmãos e diz assim: eu sou só José. Só José. Amém, gente? Para acabar com isso, porque até eu cansei de me ouvir, eu quero ouvir mais o Gladir, né? Eu diria assim: para frutificar, encontrar felicidade, sim, é preciso que a gente faça as pazes com a nossa afetividade, recupere proximidade, reencontre nossa identidade. Mas por que não? Por que não, para encontrar felicidade, a gente experimentar a espiritualidade? Não? Pessoal, o que você acha? Os irmãos estão lá chateados, apavorados, porque agora o José cresceu, cara. Agora o José não é mais aquele menino José, não é um pequeno José. Aí quando ele reencontra o José crescido, ele diz assim: agora. Aí José diz assim: não foram vocês que me mandaram para cá,
José não se coloca debaixo da tutela do outro, não se vitimiza, não fica dizendo assim: olha o que vocês fizeram comigo, vocês não sabem quanto de Rivotril que eu tenho que consumir aqui no Egito por causa de vocês. Não, José não faz isso. Vocês planejaram mal, vocês tentaram mal, mas Deus fez da minha vida algo muito melhor. Sabe, algumas vezes a gente se lamenta e sofre por causa daquilo que a gente ouviu, por causa daquilo que nos foi dito, por causa daquilo que nos foi maldito, por causa daquilo que nos foi silenciado, por causa daquilo que a gente não teve. Bom, você pode escolher ficar com isso a vida toda, ou pode escolher fazer da sua vida outra coisa. O ingrediente que torna a vida de José diferente é que ele entende, percebe, se dá conta de que a presença de Deus ilumina o caminho e lhe dá novas possibilidades. Milton Schwantz, biblista, falecido há pouco, escreveu tanta coisa boa, mas eu gostava mesmo como é que o Milton dedicava os livros dele. Milton dedicava os livros muitas e muitas vezes assim: na fé há esperança. Amém? Na fé há esperança. Porque você pode escolher como é que você lida com Deus. E há gente que lida com Deus como gomo de tangerina. Aí tem um gomo que é o trabalho, um gomo que são os estudos, um gomo que é a família, um gomo que é Deus, que ele lança a mão quando precisa, entendeu? Aí você vai no culto de oração. Aqui no Pinheiro eu não percebi isso não, mas lá na igreja acontece, né? O cara vai pedir para você orar por ele e diz: ah, pastor, eu queria que você orasse pela minha vida material, pela minha vida espiritual, pela minha vida... Você tem quase que fazer terapia pelas vidas passadas para orar pelo cara, né? É um negócio esquisito. Porque o que a gente tem é vida, mas a gente vai às vezes compartimentalizando a vida. Engraçado que o Ed René vai dizer que talvez a melhor maneira de se lidar com Deus, de se relacionar com Deus, é como lente. Aquilo que se interpõe entre você e a vida. Bom, eu sou um ex-míope. Eu gostava de usar óculos. Usava óculos desde os 12. Aí um dia minha mulher resolveu e falou assim para mim: vamos operar, a gente opera junto. Eu nunca vi, eu já vi o pessoal ir para o shopping junto, ao cinema junto, tomar sorvete junto, mas operar junto. Mas você sabe como é que é mulher, ela sempre convence a gente disso. Eu falei: tá bom. Na hora que ela disse, parecia fazer todo sentido. O plano de saúde é dela, autorizou a minha cirurgia e não a dela. Eu falei: agora eu vou, não é? Mas eu confesso que eu gostava do óculos, Eu quando dormia, eu deixava o meu óculos debaixo do travesseiro. É porque se eu sonhasse em legenda, o óculos estava ali, entendeu? Era muito mais fácil. Bom, aí eu operei, e aí hoje ainda, quando chove, eu procuro óculos para limpar. Eu sinto falta dele. Mas quando eu acordava cedo sem óculos, e a vida se apresentava embaçada, sombria, assim eu tropeçava, exceto que eu entendesse que o problema não era a vida, eram os meus olhos. José Saramago escreve um romance saboroso chamado Ensaio sobre a Cegueira, uma história de uma cidade, um país em que todo mundo vai ficando cego, cegueira pega nessa história. No fim do livro, a mulher do oftalmologista, como ele apresenta o personagem, uma das poucas que não fica cega, ela vai tentar explicar o que aconteceu. E ela disse assim: acho que somos todos cegos, cegos que veem, cegos que vendo não veem. Acho que somos todos cegos, cegos que veem, cegos que vendo não veem. O caminho da espiritualidade cristã é um caminho que nos ensina a olhar de novo e perceber através dos olhos de Deus. Não é isso que o Rubem Alves diz no fim do seu livro, O Enigma da Religião? Fé não é ver o que outros não veem, mas ver o que todos veem com outros olhos. É preciso recuperarmos o olhar de Deus. Você vai me perguntar assim: como é que Deus vê? A Bíblia diz, vê só como Deus vê. A Bíblia diz assim: Deus é amor. Já explicou como Deus vê. Veja, a Bíblia não diz só que Deus ama, porque eu amo, às vezes dou bronca,
Às vezes eu sou legal, às vezes eu sou uma chatice. Mas a Bíblia diz que Deus é amor. Isso cria uma impossibilidade para Deus. Deus não consegue olhar para você sem te amar. Amém? Resgatar a espiritualidade é olhar para a vida de novo com os olhos de Deus e se recusar a ser como aquele que nos oprime. Deus nos chamou para um caminho de libertação. Amém? É assim, acabou, beleza? Eu vou ouvir o Gladir, e aí eu explico assim: você pode se acostumar com as coisas como estão, reclamando das suas memórias, das suas dores, ou você pode parar com isso e dizer: eu não quero me acostumar com isso, e simplesmente chorar o que precisa ser chorado, chegar perto de quem deixamos no caminho, lembrar de quem a gente é e perceber que Deus pode ser um instrumento saboroso para vermos a vida com outros olhos. Aí eu termino lendo um texto, poema da Marina Colasanti. Se você já ouviu, finge que nunca ouviu, que eu vou ficar feliz. Que ele diz assim: eu sei que a gente se acostuma, mas não devia. A gente se acostuma a morar em apartamentos de fundos e a não ter outra vista que não as janelas ao redor. E porque não tem vista, logo se acostuma a não olhar para fora. E porque não olha para fora, logo se acostuma a não abrir de todo as cortinas. E porque não abre as cortinas, logo se acostuma a acender mais cedo a luz. E à medida que se acostuma, esquece o sol, esquece o ar, esquece a amplidão. A gente se acostuma a acordar de manhã sobressaltado porque está na hora, a tomar o café correndo porque está atrasado, a ler o jornal no ônibus porque não pode perder o tempo da viagem, a comer sanduíche porque não dá para almoçar, a sair do trabalho porque já é noite, a cochilar no ônibus porque está cansado, a deitar cedo e dormir pesado sem ter vivido o dia. A gente se acostuma a abrir o jornal e ler sobre a guerra, e aceitando a guerra, aceita os mortos, e que haja número para os mortos, e aceitando os números, aceita não acreditar nas negociações de paz, e não acreditando nas negociações de paz, aceita ler todo dia da guerra, dos números, da longa duração. A gente se acostuma a esperar o dia inteiro e ouvir no telefone: hoje não posso ir. A sorrir para as pessoas sem receber um sorriso de volta, a ser ignorado quando precisava tanto ser visto. A gente se acostuma a pagar por tudo o que deseja e o que necessita, e a lutar para ganhar o dinheiro com que pagar, e a ganhar menos do que precisa, e a fazer fila para pagar, e pagar mais do que as coisas valem, e saber que cada vez paga mais, e a procurar mais trabalho para ganhar mais dinheiro, para ter com que se pagar nas filas em que se cobram. A gente se acostuma a andar na rua e ver cartazes, a abrir as revistas e ver anúncios, a ligar a televisão e a assistir os comerciais, a ir ao cinema e engolir publicidade, a ser instigado, conduzido, desnorteado, lançado na infindável catarata dos produtos. A gente se acostuma à poluição, as salas fechadas de ar-condicionado, ao cheiro de cigarro, à luz artificial de ligeiro tremor, ao choque que os olhos levam na luz natural, as bactérias da água potável, a contaminação da água do mar, a lenta morte dos rios. Se acostuma a não ouvir passarinho, a não ter galo de madrugada, a temer a hidrofobia dos cães, a não colher fruta no pé, a não ter sequer uma planta. A gente se acostuma a coisas demais para não sofrer, em doses pequenas, tentando não perceber, vai afastando uma dor aqui, um ressentimento ali, uma revolta acolá. Se o cinema está cheio, a gente senta na primeira fila e torce um pouco o pescoço. Se a praia está contaminada, a gente molha a ponta dos pés e sua no resto do corpo. Se o trabalho está duro, a gente se consola pensando no fim de semana. E se no fim de semana não há muito o que fazer, a gente vai dormir cedo e ainda fica satisfeito, porque tem sempre sono atrasado. A gente se acostuma
para não se ralar na aspereza, para preservar a pele, se acostuma para evitar feridas, sangramentos, para esquivar-se de faca e baioneta, para poupar o peito. A gente se acostuma para poupar a vida, que aos poucos se gasta, e que gasta de tanto acostumar, se perde de si mesmo. Ah, sim, hoje eu vim aqui só para dizer para você: se acostuma não, se acostuma não, pode ser diferente. Deus abençoe você. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E eu quero fazer 2 comunicados. O primeiro é que no domingo passado eu esqueci de convocar a igreja em assembleia, porque nós vamos batizar hoje à noite. E aí eu só me lembrei na segunda-feira. Quem estava aqui na oração, eu disse: olha, domingo nós vamos ter uma assembleia, porque como batistas que somos, eu não posso batizar sem autorização da igreja. Eu não posso receber membros sem autorização da igreja. Mas aí na quarta eu me esqueci de fazer essa convocação. E sexta também, e ontem também. Porque eu estou tentando lembrar que eu só sou isso mesmo. E aí eu me esqueci. O batistério já está cheio d'água. Só falta um pouquinho. Mas eu preciso que você me ajude a dizer como é que a gente resolve isso. O que é que eu faço? O que é que os irmãos me autorizam a fazer? Podemos fazer? Então, pastor Paulo, quem são os irmãos que estão pedindo carta de transferência? Helder e Jaqueline. Vem aqui para frente, Helder e Jaqueline. Na verdade, a Jaqueline, porque o Helder disse que ele não sabe aonde a carta dele está, então ele está pedindo para ser aclamado membro da Igreja Batista do Pinheiro. E Jaqueline está pedindo carta de transferência da primeira Igreja Batista de Maceió para a Igreja Batista do Pinheiro. Tem mais alguém na condição de pedir carta de transferência ou aclamação, pastor Paulo? Porque o pastor Paulo Pastoróis foi quem conduziu 7 estações. Então, esses 2 irmãos, um por aclamação, o Helder, e a Jaqueline por transferência, estão querendo tornar-se membros da nossa igreja. O que é que os irmãos desejam fazer? Acatam? Então, a convocação que foi feita há 1 minuto atrás, e aí estamos em assembleia, os irmãos que são favoráveis que Helder e Jaqueline se tornem membros da Igreja do Pinheiro, por favor, levante uma de suas mãos. Amém. Permaneça, Helder e Jaqueline. Quem são os candidatos ao batismo, pastor? Áurea. E quem mais? Daniel, por favor, venham aqui à frente. E Nailza. Então, Aurinha, como é conhecida, de muito tempo. O Daniel, que é irmão da Carminha, inclusive, não é? E a irmã Nailza. Esses 3 irmãos fizeram 7 estações, que são 7 quartas-feiras, inclusive os 5 fizeram. E os 3 decidiram que chegou a hora de tornarem-se membros da igreja pelo batismo. E aí eu quero perguntar para você, o que é que você deseja fazer? Batizamos? Na nossa igreja, Gilberto, a gente acabou aquela entrevista, você é dizimista, você isso, porque a gente faz isso 7 semanas, conversando e mostrando à igreja que igreja é essa. E eles sabem a igreja que eles estão entrando. Vocês sabem? Estão conscientes? Conversamos sobre história da Igreja do Pinheiro, sobre os dilemas, os problemas, as belezas, as feiuras, com grade, sem grade, enfim. Então, são esses irmãos? Bom, os irmãos que são favoráveis, que irmão Daniel, levante a mão, Daniel, Áurea e irmã Nailza, sejam batizados hoje à noite, por favor, levantem as suas mãos. E os irmãos são favoráveis que esses 5 se tornem membros, deem uma salva de palmas, por favor.
acabamos de entrar para o Guinness. A convocação de uma assembleia mais rápida e a sessão mais rápida da história. Está encerrada a sessão. Deus abençoe vocês. Mas, irmãos, eu agradeço a compreensão dos irmãos e peço desculpas pelo esquecimento. Não foi maldade, foi esquecimento mesmo. Mas eu louvo a Deus, porque na nossa igreja, porcos, e o que é porco? Porco pode ser doutrina, porco pode ser o estatuto, porco pode ser a regra, porco pode ser a tradição. Aqui, nessa manhã, pessoas foram mais importantes do que porcos. Amém? Bom, o segundo é um convite. Nós fizemos uma feijoada com muito carinho. O seu Jorge ainda está aí. Eu não posso deixar. Traga ele aqui. Irmãos, Deus sempre levanta pessoas. Eu liguei para o seu Jorge. O seu Jorge trabalha no sanatório. Entrou no plantão ontem e vai voltar para o plantão hoje, de 12 horas. E eu disse, irmão Jorge, o senhor poderia nos ajudar a fazer uma feijoada? E ele disse, prontamente estarei aí. Chegou ontem meio-dia, saiu daqui umas 4 da tarde, voltou 7 da manhã e hoje trabalha de novo. Porque ele disse, eu devo muito a essa igreja. E essa igreja nunca deu nada para ele, a não ser trabalho, porque trabalho que a gente paga não é dado, não é presente. Ele deu trabalho, a gente deu o salário. Mas aqui ele se sente acolhido. Então, irmão Jorge, por favor, vem até aqui. Eu, Renan e Fabiano fomos assessores do irmão Jorge na feijoada. Então pode comer a feijoada, porque ela foi feita pelo especialista. Queria uma salva de palmas para ele. Obrigado, irmão Jorge. Deus abençoe. Não temos como retribuir, só orando pela sua vida, que eu creio que... Viu? Amém. Deus te abençoe. Então, todos estão convidados. Nós decidimos baixar o preço, porque a ideia é abençoar a igreja. R$6 é o preço da feijoada da comunhão. Mas olha, pastor André, eu não costumo ouvir uma pregação sem reagir a ela. Eu queria pedir desculpas à pastora Ódia, pastor Zaquiel, pastor Paulo, a você e ao pastor Gladi, porque eu acho que a nossa conversa ontem na mesa foi uma conversa de muita grade, de muitos fantasmas, e essa coisa de revisitar passado, a palavra que magoou, a palavra que feriu, e aí você acaba fazendo comentários, dizendo uma coisa aqui, outra ali, que não precisa mais. Mas para não esquecer quem eu sou isso. Eu disse para hoje de manhã, assim que eu encontrar Gladi, André, Ezaquiel, Paulo, eu vou pedir desculpas a eles, a Alana e Aldinho também, porque eu acho que discipulado e Haroldo, discipulado, irmãos, não é uma teoria, discipulado é algo muito dinâmico. Então o Espírito me incomodou, e quando você falou hoje de manhã, eu disse, Senhor, eu não quero botar grades nas minhas janelas, eu quero pagar o preço. Eu quero pagar o preço de chamar para perto. Eu quero pagar o preço de andar junto. Eu quero pagar o preço de ser incompreendido, de machucar e ser machucado, mas não quero gradear as minhas emoções, porque alguém me feriu, porque alguém fez um comentário, porque alguém usou a sua teologia para machucar, ou para condenar, ou para me tornar o meu ministério mais difícil. Não quero. Então eu quero dizer que eu estou. Você não fez apelo, mas eu queria inclusive aproveitar, e se alguém mais, como eu, durante a mensagem disse assim, eu quero chegar mais perto. Ainda que chegar mais perto seja sentir o cheiro do outro que eu não goste. Ainda que chegar mais perto seja tocar na pele do outro que eu rejeito. Mas eu não vou gradear minhas emoções. Eu não vou esquecer de quem eu sou. Eu vou estar aqui de joelhos. Vou pedir ao pastor Gladi para cantar. E vou pedir ao pastor André para depois da canção vir orar. Eu quero ser livre. E ninguém é livre sem chorar, sem arrancar as grades, sem reconhecer que precisa do outro, sem reconhecer pecados e confessá-los. Eu quero ser livre. Porque senão, Cíntia e Sara, eu vou ser escravo de mim mesmo. E eu não quero. E o pior, ser escravo do outro.
Eu só quero ser escravo de Jesus. Então eu vou estar aqui. Pastor Gladir vai cantar. Você ouviu a palavra. Se Deus falou com você, o convite está feito. Depois da canção, depois da oração, você está convidado a comer. Mas não coma sem antes se quebrantar diante do Senhor. Seguir, uma canção feita junto com o Marcelo Miranda, grande amigo. Vou palmilhando o mundo afora, ruas e avenidas, por certos. Vou palmilhando o mundo afora, ruas e avenidas, de certo sol não saber quando chegar. Desenho planos, traço a vida, como se eu fosse o autor. Pura ilusão eu sei, e acordo sempre que há dor. Os pés cansados se entregam, a alma pede água, a mente voa inquieta, indócil a procurar porquês. Então eu sinto a brisa doce, que nem sei de onde vem, mas refrigera a alma e soa como um doce som. Ainda que a vida às vezes doa, contigo eu quero prosseguir. Não sei pra onde, quando e muito menos como, mas sei com quem eu vou, sei a quem eu vou seguir. Ainda que a vida às vezes doa, contigo eu quero prosseguir. Não sei pra onde, quando e muito menos como, mas sei com quem eu vou, sei a quem eu vou seguir. Seguir. Pai querido, obrigado pela alegria de estar junto com os teus filhos hoje de manhã. Como tem sido bom para mim poder rever alguns irmãos, conhecer a tantos e enxergar, ó Deus, nesse encontro a luz da tua presença. Muito obrigado. Obrigado, Deus, porque ao chegar aqui no Pinheiro, fui abraçado como irmão e me senti em casa. Mas nessa hora, Deus, nós nos aproximamos e reconhecemos, Deus, como é difícil às vezes percorrer o caminho, como às vezes tem sido para a gente perigoso o caminho. Às vezes o caminho da casa da gente, às vezes o caminho do trabalho da gente, às vezes o caminho da relação na igreja, às vezes às vezes o caminho da fé. Mas Deus, nós não queremos, pelas dificuldades e lutas do caminho, nos recolher, nos isolar, porque assim estaremos privados daquilo que o Senhor nos tem chamado a ser. Gente que partilha a bênção, gente que reparte o fruto, gente que estende os ramos e as frutas, o fruto da vida é partilhado com o outro. Deus, nós não queremos apodrecer, guardando para nós mesmos aquilo que o Senhor nos deu. Por isso, Deus, nessa manhã, queremos romper com as grades da memória das feridas.
Queremos romper com as grades, não simplesmente do lembrar daquilo que nos machucou, mas do lembrar que nos impede de caminhar. Suplicamos, Pai, que o Senhor nos dê coragem, que o Senhor nos encha o coração do Teu Espírito, para que a gente se aproxime de novo, para que a gente chegue perto um do outro, para que a gente se permita ser tocado, ser abraçado, ser visto, ser percebido, mas que ao mesmo tempo a gente consiga se aproximar, abraçar, ver, perceber, e que na medida que nos aproximamos, que a Tua face se revele. Deus, a gente reconhece que a gente não sabe como essa história termina, não sabe, a gente não sabe quando ela termina, mas nós te suplicamos, com o poema da Adélia, Deus, nos dá de novo 5 anos, nos dá a mão, nos cura de ser grande, que a gente pare com essa mania de achar que a gente sabe como percorrer, porque nós não sabemos, mas nos cura dos nossos medos, esse medo que às vezes surge como fé no fracasso, e enche o coração da gente de esperança, na expectativa, ó Deus, de que a semente se transforme em fruto. É isso que pedimos em Jesus, amém e amém. Deus abençoe. Eu só vou precisar de uma última coisa. Eu preciso de 6 homens voluntários, para ser justo, se tiver mulheres